Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Ótima quinta-feira para você. Vamos juntos com as principais notícias do mundo do esporte. Começamos, claro, pelo que bombou neste meio de semana de Brasileirão. Primeiro, vamos falar sobre a união de torcidas, em que a única regra era não falar sobre 1987. O Sport aprontou para cima do líder internacional e o resultado foi comemorado pelo Flamengo, que segue a 1 ponto do Colorado na tabela. As torcidas rubro-negras, normalmente separadas pela polêmica de 87, uniram-se antes e depois do jogo nas redes sociais. Teve também celular em campo. A vitória do Fortaleza sobre o Vasco teve um dos momentos mais inusitados desta Série A. A partida foi interrompida para que fosse tirado do campo um celular. Pouco depois foi achado o dono, o preparador de goleiros do Vasco, Carlos Germano. O juiz teve que parar e entregar lá pro Bandeirinha, e aí o Gandula foi buscar e entregar pro Carlos Germano. Cena curiosa. No Morumbi, Thiago Volpi chamou a atenção negativamente. A bola foi recuada para ele, que falhou feio e cedeu o gol a Léo Chu do Ceará aos 47 minutos do segundo tempo. Para a sorte de Thiago Volpi, Luciano conseguiu o empate poucos minutos depois. E no Maracanã, os ânimos ficaram aflorados entre Nenê e Jorge Sampaoli. Deu até para ouvir um cala-boca captado pelos microfones da transmissão. A partida teve também o lance da lesão de Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, que teve o dedo indicador da mão esquerda deslocado e precisou ser substituído. Aliás, o jogador foi bastante elogiado por Marcão. Ele perdeu o pai para a Covid-19 na segunda-feira e mesmo assim se dispôs a estar com o grupo nesta quarta-feira para fazer parte do jogo contra o Atlético Mineiro. Olha, talvez na principal partida da rodada, um jogaço entre Corinthians e Atlético Paranaense. Foram 6 gols e muitas outras chances de marcar. Quem se destacou marcando 2 gols foi Gustavo Mosquito, do Corinthians. Muito bem, vamos falar então sobre a tabela e os resultados dessa 35ª rodada? Pois bem, jogos de ontem então, o Inter perdeu no Beira-Rio pro Sport 2-1, o Fortaleza venceu o Vasco por 3-0, São Paulo e Ceará ficaram no 1-1, Fluminense e Atlético Mineiro 0-0, Corinthians e Atlético Paranaense 3-3. Uma rodada marcada aí por empates. Curiosamente, foram 2 3-3, porque no último sábado, Bahia e Goiás também empataram pelo mesmo placar. Na tabela, a diferença do líder para o vice-líder agora é de apenas 1 ponto. Inter 66, Flamengo 65. Lembrando que daqui a 2 rodadas, eles têm um confronto direto. O Atlético aparece com 61 em terceiro, São Paulo 59. O Fluminense perdeu a chance de garantir sua vaga na pré-Libertadores e ainda por cima entrar no G4 e ficou com 57 pontos. Grêmio tem 56, Palmeiras 53, o Corinthians tem 49 em 8º lugar. Bragantino 48, Atlético Paranaense e Santos tem 47, o Ceará aparece com 46, assim como o Atlético Goianiense. Sport e Fortaleza têm 41 e parecem se distanciar da briga contra o rebaixamento. E a situação do Vasco começa a se complicar e ficar preocupante, tanto para o torcedor cruzmaltino quanto para o futebol carioca, que já tem o Botafogo rebaixado para a Série B de 2021. O Vasco está na zona de rebaixamento, tem 37 pontos e joga na próxima rodada uma partida dificílima contra o líder Internacional. Ele tem o mesmo número de pontos do Bahia, também 37 em 16º. Só reforçando que Sport e Fortaleza não estão livres do rebaixamento. Longe disso. Agora, eles já estão a 4 pontos do Z4, o que deixa a vida desses mais tranquila, pelo menos até a próxima rodada. Inclusive, eles podem matematicamente se salvar na próxima rodada, caso haja uma combinação de resultados. Continuando no Z4, Goiás tem 33, Coritiba 28 e Botafogo 24. Falando sobre Olimpíadas, há 163 dias de Tóquio, muitos atletas ainda estão atrás da classificação para o evento, que segue marcado para o dia 23 de julho.
Os próximos 5 meses serão recheados de competições pré-olímpicas, com competições qualificatórias em 32 modalidades diferentes envolvendo brasileiros. Lembrando que para essa edição de Olimpíadas são 50 modalidades olímpicas. 180 atletas brasileiros estão classificados até o momento, isso em 22 modalidades. 32 ainda tem o Brasil brigando por vagas. Em 12 delas, o país já tem pelo menos um atleta garantido. E em outras 7 modalidades, o Brasil não tem mais chances de classificação para as Olimpíadas de Tóquio, marcadas então para julho, e ainda com muita indefinição sobre quem vai para lá. Amanhã, sexta-feira, a gente volta a se encontrar falando sobre definição no Mundial de Clubes e, claro, a próxima rodada do Brasileirão e muito mais, né? Você já sabe, aqui no Papo de Esporte você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.